boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma vez aqui para te fazer companhia, para trazer um bate-papo gostoso, muito informativo nesta tarde. E hoje eu tenho o prazer de trazer para apresentar para você que ainda não a conhece, Renata Oliveira, uma comunicadora aqui da Vibe Mundial. Bem-vinda, Renata, boa tarde. Muito obrigada, querida, pela oportunidade. Eu tô feliz pra caramba de estar bom. aqui. Vocês já notaram que ali aqui do meu lado tem uma carioca, né? É. Renata Oliveira é comunicadora aqui da Vibe Mundial, terapeuta metafísica, apresentadora aqui do programa O Melhor em Você. Quando? Quinta-feira, 5h30 da manhã. Toda quinta-feira, às 5h30 da manhã. Ela passou um período curtinho, às quintas, às 15 horas. Isso. 15, né? Isso. E agora ela optou por... Ela vem do Rio de Janeiro semanalmente para fazer esse programa. Olha que incrível, né? Isso. Quando a gente quer, não Com é? Com certeza. Só a gente sentir aqui dentro que chegou a nossa hora, que o caminho tá aberto. E assim, aí você se preparou para esse momento? Muito! Né? Uma entrevista com a Samira, quem não vai se preparar? Para este momento de se tornar comunicadora? Olha, eu não me imaginava falando na rádio, né? Porque, apesar de gostar de estudar espiritualidade desde a infância, pela necessidade da minha própria mediunidade, eu era um bichinho do mato. Pensa num bichinho do mato, uma coisa assim que gosta de danadinha, mas que quer se esconder. Mas aí, a vida quis que eu aprendesse a me expor. Eu não tive como correr. Ou eu aprendi a me colocar, ou eu... ia ser sufocada, né? Por outras forças, enfim. E chegou o momento, vai fazer dois meses que eu tô aqui na rádio. Que beleza! Eu tô muito feliz. É aquele bicho papão que eu achava que era tá na frente das câmeras, numa rádio. Agora segurem Renata Oliveira, porque ela não larga mais o microfone. Incrível, ela é assim mesmo, gente. Ela se empolga a cada semana, a cada programa. E ela tá aqui com vocês toda quinta-feira, às 5h30 da manhã. E você que tá aí nos ouvindo também pode ouvir toda semana esse programa da Renata, que é O Melhor em Você. O Melhor em Você. E, gente, acesse o nosso YouTube. Nós estamos ao vivo agora, você pode nos acompanhar e você pode se inscrever no nosso YouTube e acompanhar todos os programas da Vibe Mundial, que são transmitidos por lá, ao vivo. Então, você pode, inclusive, interagir, manda pergunta para os comunicadores, mesmo que eles não respondam na hora, porque o celular não está ligado ali naquele momento, a gente repassa essas perguntas para eles. Não é? Eu acho que essa interação é tão importante. Muito. E só uma lembrança, porque o programa O Melhor em Você é ao vivo às 5h30 da manhã. E eu sempre abro um espaço em que eu falo os telefones fixos aqui da rádio e vocês que são os ouvintes podem ligar para a gente para fazer suas perguntas, trazer seus relatos e a gente contribuir da melhor forma com você. Você atende ouvinte, então? Atendo. Me fala um pouquinho da dinâmica do teu programa. O que você procura trazer a cada edição? Então, o programa O Melhor em Você é para falar da sensibilidade do ser humano, do que é essa natureza humana que sente, que tem uma alma, que tem uma essência e que às vezes, por estar tão preocupada nas questões do dia a dia, né, naquilo que tem que dar conta no cotidiano, essa sensibilidade fica massacrada, fica enterrada e às vezes a pessoa só vai se ligar que tem essa sensibilidade quando está no fundo do poço. E não precisa ser assim. A sensibilidade é a nossa conexão com a alma. E a gente tem que ter contato com elas 24 horas por dia. É como, por exemplo, eu estou aqui toda enfeitada assim para o programa da Samira. Né? Eu me preparei. A conexão com a própria alma é você ter esse poder de saber que você tem dentro de você uma sensibilidade, uma essência e que ela está pronta para te ajudar. A sensibilidade não vai vir contra você, contra o seu caminho evolutivo, contra os seus sonhos, pelo contrário. A conexão com a alma, a conexão com o eu superior, ela vem contribuir com aquilo que você quer fazer aqui na matéria. Essa sensibilidade é algo que todos nós temos. Toda a humanidade, todo ser humano. Né? Quando a gente fala uma pessoa é sensível, Sim. A gente está falando deste tipo de sensibilidade também? A gente está falando, assim, quando você fala assim, essa pessoa sensível, essa pessoa tem uma...
ela sente de um jeito mais fácil que uma outra, às vezes, não está entendendo muito bem, porque o mental, às vezes, atrapalha, sabe? O mental tem uma função maravilhosa, mas o excesso do intelecto, às vezes, pode deixar com que você não sinta aquilo que é tão simples. É o excesso do mental que tem o intelecto, mas também tem aqueles momentos ou aquelas fases da vida que a mente fica te atormentando constantemente. Isso, que fica a mente com o excesso de conhecimento desconectado com a sensibilidade traz um desafio muito grande e uma dor psicológica enorme. Né? E aí a gente chega naquele ponto, né? Eu preciso equilibrar o meu mental com o meu emocional para eu trazer à tona essa sensibilidade? Isso. Precisamos do conhecimento, do nosso mental, da nossa mente positiva, clara, informada, mas precisamos ter a sensibilidade do corpo para acessar a própria alma. Porque somos matéria, não podemos esquecer disso, Isso. Né? E a sensibilidade, ela está no corpo, ela está aqui, ó, no bicho, que a gente chama na metafísica. Isso, por isso que a gente arrepia, por isso que a gente tem choquinho, entendeu? Na metafísica, eu sou uma conselheira metafísica, né? A gente fala do bicho. O que é o bicho? É a nossa parte instintiva ligada à terra. Já viu que todos os animais, né? Eles sentem raiva, eles estão com medo, eles estão com medo. Eles estão aconchegantes com o seu dono, eles estão felizes com o seu dono. O ser humano é a mesma coisa. Só que, às vezes, o extremo do intelecto, o intelecto assim, a predominância só dele pode atrapalhar essa conexão com o bicho, com a parte sensível, entendeu? E é como você falou, precisa ter a conexão do nosso corpo, da nossa sensibilidade com a parte do mental. Aliás, somos um todo, né? Somos. Quando a gente olha para esse ser com a sua totalidade, aí eu entro totalmente na metafísica. Isso. Vendo... o holístico do ser humano. É o holístico. Quando eu falo em terapia metafísica, o que eu tenho que ter em mente? Eu pergunto, sabe por quê? Eu sei que nós temos muitos novos ouvintes. Temos novos comunicadores, como a Renata, da mesma forma que chegam ouvintes todos os dias. Quando eu comecei aqui na Vibe Mundial, eu ficava atrás. O que é metafísica? Sim. Então, eu acho importante a gente explicar, né? O que é a metafísica e por que buscar uma terapia metafísica? Sim. Metafísica. Meta, além da física. A metafísica é uma abordagem que olha o ser humano na sua natureza. Como é a natureza da Samira? Como é essa natureza e se ela está dentro das leis da própria natureza. Ah, porque eu posso estar desconectada dela. Lógico. Você tem uma natureza só sua. Mas por algum motivo, às vezes o ser humano acha que ele tem que seguir a natureza de um outro ser humano, fazer o que o outro faz. Ou que o outro manda. Ou que o outro manda, ou comer aquilo que o outro quer ao invés de comer aquilo que ela gosta. Entendi. E quando o ser humano ele é contra a própria natureza, ele sofre. Não a curto prazo, mas a longo prazo. Toda vez que você foge da sua própria natureza, você está saindo fora da conexão com a sua alma. Entendi. E se você perder a conexão com a sua alma, como é que a gente vai viver nesse mundo? Chega um momento que a conta chega, né? Chega. Né? Porque Chega. Se a gente vai contra essa essência, né? Essa natureza, chega um momento na vida que os questionamentos eles começam a ser feitos. É nesse momento que as pessoas buscam a terapia? É nesse momento, às vezes com uma doença física. Ah, pode vir à tona no físico. Doenças emocionais, mentais, às vezes no fundo do poço. E não precisa ser assim. Porque a terapia metafísica, ela vai ajudar você quando você estiver no fundo do poço. Mas quando você está bem. Mas se você sentir que tem alguma coisa que você está meio que saindo fora daquilo que te faz feliz, você já pode recorrer para a metafísica, para voltar rapidinho para o seu caminho. Entendi. A gente está aqui para ser feliz. A nossa felicidade é a felicidade da nossa egrégora espiritual. A gente precisa lembrar disso. Quando a gente reencarna aqui, grandes mentes sonharam
com a nossa felicidade nesse mundo. Amigos, familiares que nos acompanham ao longo de muito tempo, torce pela nossa felicidade, torce pela nossa prosperidade em todas as áreas. Às vezes a gente não enxerga isso aqui, né? Encarnados. Mas no mundo espiritual isso vem forte e enraizado, né? Vem muito forte. Quando a pessoa está fora do corpo da matéria, isso é mais fácil de sentir. Mas a pessoa encarnada, que é uma médium, que cuida da mediunidade, ela sente isso. Porque o amparo das energias benevolentes, dos seres de luz, dos grandes amigos espirituais é muito grande. Você acredita, você sabe de uma coisa? Tem ainda um pouco ainda do tabu, né, da relação assim à espiritualidade e à prosperidade financeira. Você sabe que quando tem um médium na Terra que se cuida bem, que tem uma alma pura, que não faz mal, que está fora dessa onda de vingança, de competição, a egrégora espiritual desse médium tem grupos no plano espiritual que fazem orações a favor da prosperidade de quem está encarnado, porque eles querem que essa pessoa encarnada tenha a experiência da prosperidade, como ele já tem. Porque eles se sentem felizes em ajudar quem está aqui encarnado, entendeu? Olha que interessante, né? A gente não para pensar em como que os seres de luz olham para nós aqui na Terra, né? Me fala um pouquinho dessa tua mediunidade. Você falou no comecinho que desde criança ela veio aflorada. Mas como que foi a sua trajetória nisso? Então, a minha família toda é praticamente católica. Tá. Eu fui uma criança estranha, mas estranha pra caramba. Por volta dos 6, 7 anos, eu tinha projeção astral. Eu saía do meu corpo, não via o meu corpo dormindo, mas eu sabia que eu estava fora do meu corpo físico. E ali a espiritualidade ia me conduzindo. Às vezes eu via situações desafiadoras que poderiam acontecer da minha própria família. E eu sabia que quando eu voltasse para o meu corpo e acordasse, era só eu entrar em conexão e fazer uma oração que aquela situação não ia acontecer na minha família. Entendi. Eu tinha essa consciência, não por saber com a cabeça, por como a espiritualidade vem intuindo a criança. E criança tem isso, um espaço mais aberto para receber. Sim. Não sabe o que está acontecendo. Porque não tem julgamento. Né? É tudo muito puro na criança, é tudo muito lúdico, né? Mas naquele lúdico a espiritualidade está com tudo, sabe? Então, em 1988, eu estava vendo um programa do Goulart de Andrade e vi ele entrevistando o Gasparetto. Eu tinha 10 aninhos de idade, à noite. E aí, quando eu olhei para o Gasparetto fazendo a pictografia, eu olhei para ele e eu senti que eu conheci ele de algum lugar. Mas eu era uma criança de 10 anos, né? O tempo passou, eu continuei fazendo minhas pesquisas espirituais com outros mestres, Ramatiz, Você foi atrás? Fui atrás. Ramatiz, Trigueirinho, isso. Que mais? E todos os instrutores que Trigueirinho mostra, né? Ângela Maria Salabata, a Helena Blavatsky, então, a Grande Fraternidade Branca. E aí, em 2005, eu ligo a televisão, tá o Gasparetto apresentando um encontro marcado. E quando eu olhei, eu falei assim, gente, será que esse apresentador é o mesmo que eu vi lá em 1988, quando eu tinha 10 anos, e era o mesmo. E aí eu vim para São Paulo, fiz um curso dele, logo em seguida ele começou a fazer workshops no hotel lá no Rio, no Hotel Novo Mundo, Hotel Glória, perdão. E aí ele abriu um espaço no Rio de Janeiro e tudo aquilo que eu pude estudar dos livros, dos CDs, eu fui adquirindo e fui estudando e fazendo os cursos. Né? E me formei em conselheira metafísica. Que legal. Né? Foi uma das minhas formações. Mas tem formação de terapeuta de floral de Bach, psicoterapia holística, enfim, muita coisa. Que legal, hein? E essa tua trajetória continua, né? Continua, não vai parar nunca. E aqui em São Paulo, né? Você tem vindo aqui para São Paulo, mas você tem um local de atendimento ou de fazer teus workshops? Tenho. Aqui em São Paulo, eu atendo na Academia Metafísica, que fica no bairro da Bela Vista. Aqui pertinho. Isso. Inclusive, no dia 23 de novembro,
Eu vou fazer uma oficina chamada Personalidade e Individualidade, Natureza Humana e Natureza Divina. E eu vou falar para quem estiver presente da importância da gente se conectar ao eu superior, né? Porque foi muito difundido pelo catolicismo, enfim, que só os sacerdotes, só os padres ou os papas tinham direito ao acesso à sabedoria superior. E isso não é verdade. Todo ser humano tem direito a esse acesso. Tem responsabilidade, claro, mas tem direito. E é só a gente ter essa consciência do que você é na personalidade, como opera a sua natureza humana, como opera a sua natureza divina e acessar às 24 horas o seu eu superior, a sua própria alma. E isso é uma oficina? É uma oficina que eu vou dar, vai cair numa quinta-feira, vai começar às 7h30 da noite, vou ficar com vocês 1h30 falando sobre isso. Com exercícios de bioenergética também, claro. A gente que é da metafísica, a gente não larga a bioenergética nunca. Porque para fazer esse acesso ao eu superior, existem técnicas específicas, mas na verdade é uma questão da gente fazer uma conexão e entender de que forma que abre esse canal aqui. Isso, é a consciência da sensibilidade, é tudo muito simples. Entra a sensibilidade de novo aqui. Entra a sensibilidade e a sensibilidade do ser humano e a sensibilidade que está em toda a natureza. Porque quando a gente fala em conexão com o eu superior, a gente tem que lembrar que a manifestação mais clara da natureza está ao nosso redor, está nas árvores, está na água do mar, está na cachoeira, está nas plantas, está nas flores, está nos pássaros. Está nos elementais. Está nos elementais. Todos os reinos da natureza foram criados pela fonte, por grandes inteligências. E eles operam segundo a vontade divina. Quando o ser humano recupera o acesso ao próprio eu superior, as forças divinas passam a atuar através dele. Aí fica natural. Fica, claro. Fica prático. Fica prático, Você fica por morar fácil. no Rio de Janeiro e ter acesso ao barulho do mar, é uma natureza diferente, né? Sim, a gente não está falando de montanha, mas a gente está falando de praia, de litoral. Existe uma conexão, você sente que isso facilita a tua conexão? Total, assim, o Rio de Janeiro, ele tem uma beleza muito grande, são muitas árvores. Faz bem para os olhos, inclusive, né? Isso, são muitas árvores, tem a praia, tem as montanhas, tem a região serrana, mas a pessoa, o carioca, ou aquele que não é carioca, que quer morar no Rio, que tem essa sensibilidade de olhar a natureza que cerca a cidade, a gente sente essa conexão. Entendi. E é uma conexão de muito respeito também, sabe? Porque a gente sabe, pela espiritualidade independente, que todo o reino da natureza, existem seres de luz que se desenvolvem junto a cada reino da natureza. Cada um deles existe, cada um deles tem uma conexão com um reino da natureza. O reino dos seres também. Isso. O reino mineral, existem seres, espíritos da natureza que se desenvolvem junto ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal. Nada que a gente vê, por exemplo, nos filmes do Avatar, por exemplo, é fora de conexão. Não. Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver também. É interessante porque a gente vai pro cinema, né, gente? A gente já sempre faz essa conexão com filmes, com séries. E é interessante isso. Porque não é simplesmente um entretenimento. Tem uma informação muito forte vindo à tona. Forte, é porque o ser humano, ele não foi educado a interpretar os sinais da natureza. Os xamãs faziam isso. Fazem com uma naturalidade. Os magos, os bruxos fazem isso com uma maestria muito grande. Mas o ser humano que não tem essa conexão com a espiritualidade não sabe que no reino da natureza existem forças que estão se movendo ali, se desenvolvendo junto para a harmonia do todo. Mas a gente, qualquer ser humano, tem essa capacidade de acessar essa habilidade
verdade, e a gente vê com os olhos assim, de dentro, da alma. E a natureza, quando sabe que o ser humano respeita o reino da natureza, o ser humano recebe muito do reino, porque há uma gratidão do reino da natureza quando o ser humano respeita, tem uma relação respeitosa. E isso nos dias de hoje, né, gente? A gente fala muito de meio ambiente, a gente fala muito de sustentabilidade, mas a gente também vive num período, né, como muitos outros da nossa história, onde há muitos maus tratos à natureza. Muitos maus tratos, os produtos que a gente usa para higienizar a Muitos casa. agrotóxicos. Mas, por outro lado, a gente está vivendo num momento muito único. Aham. Por exemplo, hoje tem empresas que fazem detergente, sabão em pó que lava as roupas sem contaminar nem a água nem a terra. Pelo contrário, né? Às vezes, para isso, eles fazem eles fazem, por exemplo, plantio de árvores para poder compensar. É a tal compensação. Isso, então, a gente está nessa fase, a gente está saindo daquela contaminação da natureza para a gente aprender a preservar e ver o sagrado. Isso é consciência. Isso é consciência. Aí a gente entra também num outro ramo, que eu acho que você deve ter estudado muito, que é o da consciência. O da consciência, da responsabilidade por aquilo que é vivo, por aquilo que é sagrado. Por mais que a gente, o ser humano, às vezes tem um jeitinho meio estranho de não ver algo como sagrado, por não gostar de alguma coisa, você tem o direito de não gostar, mas ali está a partícula do divino. Ali está o sagrado. E quando a gente faz esse desenvolvimento da nossa sensibilidade, a gente entende melhor aquele divino e sagrado. Isso, exatamente. A partir do momento que eu tenho essa conexão com o sagrado em mim, com a minha alma, com a minha essência e respeito a minha natureza, é fácil respeitar a natureza do outro. Com certeza. Eu fui até a recepção um pouquinho antes do nosso programa e eu vi que você estava meditando, né? E você consegue se concentrar para meditar em qualquer ambiente? Eu tenho uma facilidade, eu tenho uma natureza também muito de introspectiva. Eu até falei com você, mas você não me ouviu. Não ouvi. Eu tenho essa facilidade, entendeu? E com um foninho de ouvido é melhor ainda. É porque, assim, eu prefiro me resguardar minhas energias antes de me expor em público. Entendi. Entendeu? É uma tática. É uma estratégia. É uma estratégia. Mas isso é muito interessante porque a gente pode aprender a meditar. E a gente pode utilizar isso também de estratégia para silenciar, porque a gente vive num período onde temos crises de ansiedade, né? Fora do normal. Vivemos situações que nos deixam mais nervosos. E a gente pode aprender a silenciar. Aconteceu algo? Utilizar desse momento. 1 minuto é possível, né? 1 minuto, 15 minutos. Tem gente que medita durante 1 hora. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Porque às vezes a pessoa acha que está na meditação, mas a cabeça está falando. Mas precisa de um tempo para silenciar, né? Então, mas aí a gente tem caminhos para acalmar essa mente. Existem vários tipos de meditações. Tem a meditação conduzida, tem a meditação que fica o ambiente totalmente em silêncio e você vai prestar atenção no silêncio. Legal, né? Ao invés de prestar atenção na cabeça que está falando, você vai focar no silêncio. E é bárbaro, é incrível. Bom, né? E quando a gente tá com o treino, né, em dia, a gente consegue. Opa, você tá falando demais, cabeça, né, mente, calma, deixa eu ir pro silêncio. E o silêncio tem um som gostoso. Tem. É só prestar atenção. E o silêncio resguarda a nossa energia, fazendo com que a nossa energia, nosso poder pessoal, evite de ser escoado para outros canais. E muitas vezes escoa, né? Às vezes você tá num bate-papo, você recebe uma ligação. Isso. E quando você faz isso, você ganha um controle sobre o seu corpo. E a sua energia, né? Isso. Renatinha, o programa tá chegando ao fim. Que Passa pena. bem rápido, né? Eu quero que você deixe aqui uma mensagem para o nosso ouvinte e diga qual é o caminho para se conectar com você, inclusive para poder fazer essa oficina personalidade e individualidade. Tem mais coisa aí? Esqueci agora. Natureza humana e natureza divina. Natureza humana e natureza divina, que acontece no dia 23 de novembro, no Academia Metafísica aqui de São Paulo. Se eu não me engano, é o espaço do Luciano Abílio. O espaço do Luciano Abílio. Luciano Abílio, muito bem. Vamos lá. Olha, o meu recado para você que está me ouvindo.
que você lembre que você tem uma natureza muito única e que nessa natureza tem todos os recursos que você pode precisar para você ser feliz. E você só precisa lembrar disso. Dia 23 de novembro, como Samira disse, vou estar fazendo uma oficina aqui em São Paulo chamada Personalidade e Individualidade, Natureza Humana e Natureza Divina, ajudando você a se conectar com o eu superior. Para se inscrever, entre em contato comigo, tá? 21, WhatsApp, 99201 4060. Instagram? renataoliveira.metafísica. Obrigada, Renata. Muita gratidão, minha querida. Sucesso pra você, viu? Se conectem com Renata Oliveira, acompanhem aí toda a programação da Vibe Mundial. O programa dela toda quinta-feira, às 5h30 da manhã. Para muitos é cedinho, mas tá lá no YouTube para que você possa conferir. Acesse os nossos canais e redes sociais. É isso, Tomás? Tô fechando o programa Mundial e você volta amanhã às 16h30, programa ao vivo. E daqui a pouquinho eu volto com o Jornal da Boa Notícia. Um grande beijo. Até lá. Obrigada, Renata. Obrigada, minha querida. Sucesso. Obrigada.